Pessoal, boa noite a todos, amigos da Cidade Ativa Online. Mais uma vez aqui, estamos ao vivo para o Brasil todo. Vamos trazer aqui esse boletim informativo para vocês em combate aí ao coronavírus, né? Sabemos que o Brasil está sofrendo, a população está sofrendo, né? As pessoas estão mandando sempre a gente que muitas reclamações, pessoas que autônomos, caminhoneiros. A gente vai passar as imagens aqui para vocês, a filmagem dos apelos dos caminhoneiros, os apelos aí dos autônomos, mas muitas pessoas ainda estão com medo ainda devido a esse vírus e pessoas também estão morrendo também devido a esse vírus. Então a gente vai passar aqui o boletim informativo atualizado para vocês, ok? Quero agradecer a toda a presença aí dos nossos amigos internautas, com mais de 1.600.000 amigos, seguidores que a gente tem nas redes sociais, tá? Qualquer dúvida aí, a gente sempre faz as nossas lives no grupo do Facebook, Cidade Ativa Online. A gente também tem um canal do YouTube, Cidade Ativa Online, se inscreva lá, ativa o sininho, nos segue também no Instagram, né? O Roberto não está aqui hoje, a gente está revezando aí para fazer também a nossa parte, né? A prefeitura, os governantes fazendo a parte deles e nós também temos que fazer a nossa parte, né? Então tá eu aqui, a diretora, logo o Jonathan também vai trazer informações para vocês aí de Araraquara, de Ribeirão Preto. Então a gente tá fazendo basicamente aí esse tipo de programação. Hoje teria os Mulheres Extraordinárias, mas devido a essa quarentena aí, a gente fez essa pausa aí. Então, todo dia às 19 horas vamos estar ao vivo aqui, até que essa pandemia aí, até que essa coisa para logo, né? E a gente consiga voltar normalmente aí para as nossas vidas e as nossas programações também. Mas antes de continuar, diretora, por favor, gostaria de ver aí a atualização, o que está acontecendo no mundo dos dados do coronavírus mundial. A gente montou um sistema aqui informativo para mostrar para vocês aí o que está acontecendo no mundo. Então a gente preparou aí um gráfico e mostrar a quantidade de pessoas que estão contaminadas, a quantidade de pessoas que foram curadas e a quantidade de mortes também. Então a gente preparou aí para vocês também acompanhar conosco aqui, pessoal. E chegando aqui, dados atualizados também em São Paulo, aí continua 58 mortes por conta aí do coronavírus e 1.052 casos. Então, são esses dados aqui atualizados no momento, pessoal. Então, até agora, essas informações que a gente tem aí. Em Campinas, chega a cerca de 19 casos e 489 suspeitos, ainda aguarda resultado aí dos exames. Os números foram atualizados aqui nessa manhã desta sexta-feira. Exames analisados pelo Instituto Adolfo Lutz, já descartando aí 59 casos desde o início aí dos registros. Então, essas informações que está chegando aqui no momento. Quero agradecer a todos os amigos aí. Tem algum recadinho aqui, o Sharon Marmoro diz aqui UP, eu não entendi mais ou menos o que ele disse, mas Sherlon, não sei se é assim que fala, Sherlon, mas muito obrigado, viu? Muito obrigado pela sua participação, um beijão para você, um abraço para você e para todos aí da sua família. Se você quiser dizer aí como é que está a situação nesse momento na sua cidade, a sua quarentena, o que as pessoas estão fazendo para ajudar uma das outras, né? Porque a gente sabe que é um momento aí de união, né? Nos diz aí o que está acontecendo na sua cidade, que a gente fala aqui ao vivo, o que a prefeitura está fazendo aí na sua cidade, e a gente vai passar aqui todas as informações para vocês, tá bom, pessoal? Então, é isso que está acontecendo aqui diante aí as programações. Se o gráfico estiver pronto, diretora, coloca na tela para nós aí, por favor, para os internautas acompanhar. Como vocês podem ver aí, pessoal, é esse momento aí que os casos aí são casos, ali como vocês podem ver, são casos confirmados, em vermelho, mortos ali está escrito em preto, e em verde ali, casos curados. E a gente vai passar aqui esse boletim informativo para você. Isso é mundial, pessoal, não é só do Brasil. Isso aí, como vocês
Como vocês podem ver aí, esses dados aí são internacional, são do mundo todo, não é só do Brasil. A gente vai mostrar para vocês em tempo real o que está acontecendo no mundo agora. No mundo agora, detalhe aí do coronavírus. Isso são dados mundial, são dados mundial aqui. A cidade Ativa Online está conectada aí no Brasil todo, em todas as cidades, no Japão, devido aí o Japão Show com a Marli, em Portugal, nos Estados Unidos também, na Nordeste, na América do Sul, está conectados com a gente. Ó, pessoal, como vocês podem ver aí, ó, isso são dados mundial confirmados do coronavírus. Dados mundial. Vou falar aqui para vocês. São 515 mil casos confirmados aí do coronavírus. 515.041 casos confirmados com o coronavírus. Mortos, pessoal, são 23.338. 23.338. E casos curados são 120.521 casos. Então, curados, né? Curados, são dados curados. Isso são tempo real e a gente vai passar aqui essas informações atualizadas para vocês. Então, essas informações que a gente tem até agora. E hoje vamos falar em especial também, tem muitas pessoas querendo sair da quarentena também. E muitos caminhoneiros também mandou muitos vídeos para nós. Gostaria de ver, diretora, esse vídeo desse caminhoneiro que ele passou para a gente, aí o apelo que ele fez aí para o Brasil todo. E daqui a pouco estamos de volta. Esse pessoal aqui, sabe o que ele está fazendo aqui? Ele está se juntando para ter o que comer. O senhor sabe por que eles estão cozinhando aqui? Não estão num posto de gasolina comendo? Eu vou explicar para o senhor. Aí, governador. Isso aqui é um restaurante. Um dos maiores postos aqui da Baixada Santista. O caminhoneiro não pode entrar lá dentro para comer, ele tem que comer aqui fora. O caminhoneiro está aqui, não tem onde tomar um banho. Nada. Isso aí é o resultado das suas medidas, governador. A sua briga com o governo federal, por causa que a categoria apoia em massa o governo Bolsonaro, está afetando toda a classe caminhoneira. O motorista autônomo não vai pra rua pra passar fome, não. Eu não vou colocar um caminhão na rua pra ele quebrar aí numa estrada e não ter uma peça pra comprar, porque tá tudo fechado, e eu ser obrigado a pagar a avaria de uma carga perecível. Nós vamos agarrar suas ideias, Johnny Dolly. Nós vamos parar, nós vamos cruzar os braços, ficar 15 dias só de quarentena, vamos parar. Aí quem quiser alimento, vai bater na sua porta. O senhor que se explique aí pro agronegócio, por que a exportação dele vai parar. Nós vamos cruzar os braços, nós vamos ficar de quarentena. Vamos ver o que acontece, governador. Não é a sua vontade? Não é parar? Não é ficar de quarentena? O senhor não está atacando o governo Bolsonaro? E está nos atacando porque nós apoiamos o governo? Então vamos fazer o seguinte. Nós vamos aderir à sua ideia, nós vamos parar. Vamos dar uma paradinha, porque rodar sem ter onde comer ninguém vai não. Terça-feira, o motorista que trabalha comigo rodou a Anhanguera todinha, do começo até o fim, sem ter onde comer. Eu não vou mandar caminhão para a rua não, em nome de manter a economia rodando e fazer o ser humano passar fome para botar comida nos outros. Quer dizer, tem que botar comida na boca do brasileiro, mas o caminhoneiro tem que passar fome. O caminhoneiro não é herói não. Ele é só um trabalhador que tem uma ferramenta cara. Só isso, mais nada. Mas ele é um ser humano que nem os outros. Então nós vamos aderir às suas ideias, governador. Vamos colar em ti, João Linoli. Nós vamos parar. Pessoal, você vê aí essa triste realidade, né? Essa crise na saúde, né? Esse coronavírus, esse Covid-19, essa pandemia que está acontecendo no Brasil, no país, está afetando a todos, né? Trabalhadores autônomos que sofrem mais, né? A classe mais baixa é que sofre mais. Então, a gente esperamos aí que esse quadro se revirta aí, que as pessoas, estão muitas pessoas ajudando também, né? A gente vai mostrar aqui mais para frente aqui o que está acontecendo no país, mas diretora, por favor, gostaria de chamar o Jonathan aí e ver o que ele trouxe pra gente aí e ver como que tá aí a quarentena dele aí, por favor.
E aí, irmão, beleza? Boa noite. E aí, continua aí em Araraquara, continua essa quarentena e nos conte aí como é que tá aí a situação aí de Araraquara. Bom, a quarentena continua, estamos seguindo aqui à risca, né? Já vou deixar aqui boa noite a todos que estão nos assistindo, ao pessoal aí de Salto, toda a equipe da Cidade Ativa Online de todos os estúdios, ao Roberto, que não pode estar participando com a gente aqui, porque ele está sempre aí correndo atrás de coisas para a gente, para os trabalhos que ele faz, né, por fora da Cidade Ativa Online, principalmente os beneficentes, e nessa hora é que mais precisa mesmo de ter apoio, de apoiadores, de pessoas que fazem esses trabalhos. Então ainda estou aqui em Araraquara, vim aqui trazer um boletim informativo para vocês da região e tudo mais, porém tem alguns dados do Brasil, tá, que a gente atualizou aí de ontem para hoje. O Brasil já tem 92 mortes confirmadas e 3.417 casos confirmados do novo coronavírus. Essa daí é uma pesquisa do Ministério da Saúde e em um dia de balanço acrescentou 15 mortes, um aumento de 19% em relação ao dia anterior. Então a coisa está aumentando muito rápido. Bom, vamos começar aqui falando um pouquinho lá de São Carlos, que a Santa Casa de São Carlos ela ampliou a partir de hoje o atendimento do Disque Coronavírus. A partir de agora o serviço vai funcionar de segunda a segunda, das 7 da manhã às 19 horas, às 7 da noite. O Disque Coronavírus tem o objetivo de tirar dúvidas de moradores sobre a doença. O número, para quem quiser anotar aí, é 016 3509 1234. 016 3509 1234 para tirar as dúvidas de todos os moradores sobre o coronavírus. Segundo a médica infectologista Carolina Toniolo Zenatti, coordenadora do Serviço de Controle de Infecção relacionado à assistência de saúde da Santa Casa, o canal de comunicação tem sido eficaz na prevenção contra o coronavírus, além de ajudar na própria saúde dos pacientes que não se expõem a aglomerações, também diminuiu a sobrecarga dos serviços de saúde, disse aí a coordenadora. Então, podemos notar com os dados que têm sido passados a todo dia aí, que essa quarentena, esse isolamento tem trazido alguns bons números para a gente, né? A gente está conseguindo diminuir bastante ao vírus se espalhar. Então, vamos continuar mantendo o quanto possível essas medidas passadas pelo Ministério da Saúde aí. Continuando aqui, Leme investiga 3 mortes por suspeita do Covid-19. Informou aí a Prefeitura ontem. Os 3 óbitos ocorreram na Santa Casa na noite de quarta-feira e quinta-feira também. Os óbitos foram uma mulher de 75 anos que apresentou o quadro com a doença pulmonar obstrutiva crônica e hipertensão arterial sistêmica. Um homem e uma mulher de 85 anos com quadro de diabetes. Vou voltar para você que meu áudio parou. A gente deu um problema de conexão lá, pessoal, mas daqui a pouco aí o Jonathan está de volta aqui, viu? O Roger Muniz está dizendo boa noite, viu, Roger? Muito obrigado aí pela sua participação e daqui a pouco a gente restabelece aí a conexão aí com o Jonathan. Pessoal, no Rio de Janeiro reabre parte dos comércios nessa sexta-feira, viu? A intenção é estimular a compra de produtos de higiene e estimular a indústria da construção civil. Apesar disso, o prefeito quer manter o isolamento aí por 15 dias. São esses os estabelecimentos aí que vão abrir: lojas de conveniência, materiais de construção, mercearias, aviários, depósitos, comércio de insumos agrícolas, comércio de gás liquefeito de petróleo e mercados, hortifrutis, padarias e confeitarias, açougues, peixarias, distribuidoras, transportadoras, postos de combustível, lojas de medicamentos veterinários, alimentos e produtos de uso animal. Então, são essas informações que estão chegando aqui pra gente, e isso no Rio de Janeiro. A diretora já restabilizou aí o contato com o Jonathan, se voltou aí, coloca ele na tela para ele dar continuação aí com as nossas informações. Ainda não? Então tá bom. Pessoal, então, antes de dar a nossa continuidade aqui, vamos ver a programação da Cidade Ativa Online, os nossos comerciais, e daqui a pouco aí estamos de volta.
nossa vida hoje é política. Se eu estou vestindo essa camisa aqui, ela é política porque eu pago imposto dela e é caro. Um dos maiores impostos do mundo é o imposto do Brasil. Não perca, todas as terças-feiras, às 19 horas, o maior jornal do Brasil. A Voz do Mundo, levando a vocês todas as notícias do Brasil e do mundo. Esse é o primeiro programa que foi dedicado mostrando somente o meu trabalho. Eu agradeço mais uma vez essa oportunidade. Nós estamos recebendo hoje um convidado bastante especial, e pintura em gesso, ela serve como uma arte terapia, viu, pessoal? Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Deus vai realizar os teus sonhos e manifeste aqui. Luz da escuridão, esse é quem tu és. Para hoje poder ajudar várias mulheres. Eu não sabia o grau da minha enfermidade, porque ela falava, meu Deus, como que eu vou fazer esse curativo na minha mãe? Porque hoje eu tenho um carinho dos meus filhos. Descobri que eu tô grávida de novo. Eu sou Giovana Viola. E a mulher namoradeira eu passo por e mando embora. Amanheceu, pode ir embora. Olha que já tem um Uber te esperando lá fora. Investe em mim, aposta tudo em mim. Então me abraça forte. Cheia de manias, toda dengosa. Obrigado, que Deus abençoe. TV Online. Olá, pessoal. Todos os domingos, às 10 horas, não percam o Japão Show, aqui na Cidade Ativa Online, a nossa TV Online. Minasan, konnichiwa. Japão Show プレゼンターのマリです。いつもありがとうございます。こちらのシダジアチバオンラインでは毎週日曜日の朝10時に生放送で皆様へジャパンショーをお届けしております。それでは来週の日曜日も皆様とこちらの方でシダジアチバオンラインでお会いしましょう。皆様を心よりお待ちしております。ありがとうございます。よろしくお願いいたします。 Olá, eu sou a Luana e quero te convidar para conhecer e acompanhar o programa Saúde Ativa, onde a gente fala de saúde de uma forma integral. Então vem com a gente entender a saúde de um jeito diferente e aprender a usar esse entendimento no nosso dia a dia. Nós estamos abandonados. Tomar vergonha e olhar mais pelas pessoas. Panela, toma uma panela que dá uma pouca vergonha. Até para andar de pé você vai ter que pagar. Meu vizinho tomou até um tiro na perna. A gente tem que buscar os nossos direitos. É como um cavalo que tem 2 donos que morre de fome. Ratos maior do que alguns gatos que tem pelo bairro aí, né? Cadê os vereadores? Cadê o prefeito? Como eu falei pra vocês, é liderança no bairro, sem dúvida nenhuma. Então não perca e depois a gente vai entrar de novo ao vivo com o boletim do coronavírus, o boletim informativo aí do coronavírus, tá bom? A Edinalva Cosme está dizendo boa noite, Edinalva, muito obrigado pela sua participação, viu? Um beijão para você, um abração para você e para sua família aí, né? E espero aí que todos aí estejam bem, né? A Rosileia Musso está dizendo boa noite, Bruno, boa noite, tia, muito obrigado aí pela sua participação também, viu? Então, essa é a situação que está acontecendo aqui no nosso Brasil, tá bom, pessoal? E
Diretora, por favor, se conseguimos restabelecer a conexão com o Jonathan aí, se puder colocar ele na tela aqui para ele dar continuidade às informações e saber o que está acontecendo aí pelo mundo e pela região lá de Araraquara. Tô de volta aqui. Conseguiu voltar, estabelecemos aí a conexão, né? Porque devido a essa quarentena, né? Então se reduziu muito a internet, né? Então praticamente aí estamos trabalhando ali no modo econômico, né? Então por isso que deu essa queda aí, mas ainda bem aí que você está de volta aí. Deu uma queda na internet aqui ainda, ao mesmo tempo tivemos um probleminha aqui no microfone, mas já arrumei um outro aqui rapidinho, que a conta-regra aqui tá rápida no negócio. Já botaram mais um microfone aqui, agora dá para vocês, espero que vocês estejam me ouvindo bem. Se não estiver ouvindo, vocês me avisam aí, mas eu creio que agora deve estar normal e vocês vão conseguir ouvir tranquilamente as próximas informações. Então vamos dar continuidade aqui. Eu tinha parado na notícia de Leme, e aqui Leme está investigando 3 mortes por suspeitas do Covid-19. Né? Os óbitos foram de uma mulher de 75 anos que apresentou o quadro com a doença pulmonar obstrutiva crônica e hipertensão arterial sistêmica. Uma mulher de 85 anos com quadro de diabetes e uma mulher de 67 anos com infecção urinária, que em razão do quadro clínico de angústia respiratória foram incluídas no protocolo para investigação do coronavírus. Foram realizados os exames do coronavírus e H1N1 e a Santa Casa aguarda os resultados. Por recomendação do governo do estado de São Paulo, por meio da resolução SS 28, qualquer pessoa que der entrada no sistema de saúde com síndrome respiratória aguda entrará como caso suspeito, consequentemente, se ocorrer o óbito, esse será investigado. Então, entrou com qualquer tipo de suspeita de doença respiratória, ele já vai entrar para os casos suspeitos de coronavírus e caso venha óbito, aí eles vão investigar para ver se foi coronavírus ou não. Caso eles não consigam fazer o teste antes, que como a gente sabe, às vezes o teste está demorando um pouquinho para sair, porque todos os testes estão sendo realizados no Adolph Lutz e às vezes demora um pouquinho porque todos os casos, todos os testes estão sendo enviados para lá. Então vamos continuando aqui, agora vamos falar um pouquinho lá de Rincão. 2 homens tiveram ferimentos graves após um incêndio em uma casa na Vila Paulista, lá em Rincão, na tarde dessa quinta-feira, dia 26. Segundo informações de testemunhas, o incêndio teria sido causado por um acidente com uma criança que brincava com um isqueiro. Um idoso de 73 anos não teria conseguido sair e se escondeu dentro do banheiro e foi retirado por vizinhos, que fizeram um buraco na parede. O filho dele, de 54 anos, entrou na casa para ajudá-lo e acabou se intoxicando. Os 2 foram levados pelos próprios vizinhos ao pronto-socorro da cidade. O Corpo de Bombeiros de Araraquara esteve no local e controlou as chamas com a ajuda de um caminhão-pipa da prefeitura. Então, mais um motivo para a gente poder seguir aí as determinações do Ministério da Saúde, porque além do coronavírus, as outras enfermidades, os outros acidentes não param de acontecer também. Então, como a gente pôde ver, o idoso e o filho dele foram encaminhados para o pronto-socorro. E se não tivessem aí pontos de atendimentos específicos para o coronavírus, provavelmente eles teriam demorado um monte para ser atendidos, porque estaria lotado o atendimento desse pronto-socorro. Continuando, 5 cidades da região deverão receber R$ 7.386.416 do governo estadual para serem usados no tratamento de pacientes com coronavírus. Estão na lista o Araraquara, Araras, Leme, Rio Claro e São Carlos. O governo anunciou nesta quinta-feira o repasse de 218 milhões para enfrentamento ao coronavírus em 80 cidades paulistas com mais de 100 mil habitantes. O valor do recurso é proporcional à população de cada município ou área que atende e deverá ser utilizado na instalação de centros de referência e hospitais de campanha. Os repasses começam em 3 de abril e vão custear 55 centros de referência e 25 hospitais de campanha em todo o estado. Essas cidades foram escolhidas para serem referências médica e hospitalar, afirmou aí o governador João Dória. Repasse do governo de São Paulo para hospitais contra o coronavírus. Então, que dessas cidades que eu citei, Araraquara receberá R$ 1.869.952,
Araras 1.063.472, Leme 819.296, Rio Claro 1.638.376 reais e São Carlos 1.995.320, sendo a cidade da região que mais vai receber o auxílio por ter o maior número de população e de atendimentos e maior número de infectados também. Continuando, uma outra notícia boa. Usar a tecnologia para combater o novo coronavírus é um desafio que está mobilizando cientistas em todo o mundo. O doutorando Murilo Gazzola, do Instituto de Ciências Matemática e de Computação da USP, em São Carlos, criou uma solução específica para ser utilizada no aplicativo de mensagem WhatsApp. O nome dele é Cheque Corona. Basta você adicionar o número aí 016 98112 8986, vou repetir, 016 98112 8986 e se inscrever no Cheque Corona e enviar a mensagem. Então você vai mandar lá a mensagem Cheque Corona e automaticamente o robô responde a solicitação e envia instruções para ajudar você a identificar quais medidas você deve tomar. Trata-se de um robô programado para fazer perguntas simples e realizar uma espécie de primeiro atendimento por meio de um aplicativo de mensagens, explicou aí o Gazzola, que criou esse aplicativo, né, esse robô para o WhatsApp, para poder ajudar o pessoal no primeiro atendimento de algumas dúvidas que estão congestionando as linhas de muitos PS, de muitos centros de atendimentos, das Santa Casas e tudo mais. Então é só você adicionar esse número que eu falei, digitar lá Cheque Corona e você automaticamente receberá a resposta do robô e poderá fazer ele vai fazer algumas perguntas, você vai respondendo, ele vai conseguir encaminhar você para quais serão as medidas que devem ser tomadas a partir do que você for respondendo para ele. É uma maneira de ajudar a descongestionar as linhas, até para poder deixá-las livres para casos mais graves. As linhas do SAMU, por exemplo, estão sendo completamente congestionadas por pessoas que têm dúvidas de como proceder com sintomas parecidos com os do coronavírus. Então esse aplicativo vai ajudar bastante a diminuir um pouco esse congestionamento nas linhas telefônicas dos pontos de atendimentos e postos de saúde. Por enquanto são essas as notícias regionais aqui, Bruno. Daqui a pouco a gente volta trazendo as internacionais para vocês, que tem bastante coisa mudando também. Ô Jonathan, a Elisângela está dizendo aqui boa noite, está nos acompanhando aqui, ela que é de Embu das Artes. Boa noite, Elisângela, um abraço para você e para toda a família. Continue aí assistindo a gente, compartilha essa live com o pessoal aí no Facebook, depois no YouTube também, para o pessoal ter acesso a essas informações, porque é a única coisa que vai poder diminuir o avanço desse vírus é a informação. E a informação também ajuda a diminuir o medo da população, como eu sempre tenho dito. Então vai lá no nosso canal do YouTube, Cidade Ativa Online, se inscreve, ativa o sininho, comenta, se tiver pergunta e a gente puder responder, a gente responde, senão a gente vai pesquisar, no próximo programa a gente pode trazer a resposta, como o Bruno falou no começo. A gente vai estar ao vivo aqui todos os dias às 19 horas, trazendo informações atualizadas sobre a evolução do Covid-19, o coronavírus, no Brasil e no mundo. Então daqui a pouco eu estou de volta trazendo as internacionais. Ô Jonathan, antes de você partir Sim. aí, que as pessoas também têm muita dúvida, né? Quando tem os sintomas, fica desesperada e acaba indo no pronto-socorro, mas não é para ir para o pronto-socorro, né? Não. É para pegar as informações e ir para os centros de atendimento especializado ou ficar em casa, né? Essa é a recomendação. Sim, a recomendação é que, antes de tudo, fique em casa. Manifestou os sintomas do coronavírus, de preferência você ligar num centro de atendimento, que eles vão fazer a triagem, vão poder te dar ali um pré-diagnóstico se você precisa mesmo ir até um ponto de atendimento ou algum posto de saúde ou não. Se você não tiver essa possibilidade e tiver algum ponto de campanha contra o coronavírus perto, você pode se dirigir até lá, que lá eles também têm um sistema de triagem para poder identificar se você está ou não com os sintomas, se realmente precisa ser internado ou não. Mas a principal recomendação realmente é que fique em casa. Mas apareceram os sintomas, liga, tenta se informar, eles vão fazer a triagem, vão fazer perguntas, vão te direcionar e te instruir da maneira correta que você deve agir.
Se você não tiver nenhum número ou não tiver algum centro de atendimento que você possa ligar, aí sim você se dirige a uma das unidades de atendimento ao coronavírus. Tem várias tendas sendo criadas em vários municípios, ao ar livre e tudo mais, para não expor outros tipos de pacientes de outras doenças dentro dos postos de atendimentos de hospitais, para evitar esse contato, porque caso você realmente esteja com o coronavírus, isso evita de que você possa acabar contaminando outras pessoas que estão nos hospitais por outros motivos, outras doenças. O risco é bem maior, né, Jonathan, nos hospitais, né? Porque lá a Sim. imunidade das pessoas também mais baixa. Total, e também pode acontecer o contrário. Você está com sintomas parecidos, mas não está com o coronavírus. Mas se você está com sintomas parecidos, é possível que a sua imunidade esteja baixa. E aí você vai, de repente, num ponto desse aí no hospital, onde tem pessoas que estão sendo tratadas do coronavírus, você corre ainda mais risco de, se você ainda não tem, de contrair o coronavírus e acabar agravando a sua situação. Então, se informar aos primeiros vestígios dos sintomas é importantíssimo para você saber agir de forma correta e não acabar aí colocando em risco a saúde de outras pessoas próximas a você e até mesmo dos seus familiares. E o Alexandre RC está dizendo aqui, melhor programa online do Brasil. O Alexandre é o melhor internauta online do Brasil. Ele está com a gente desde o começo. E também é o melhor churrasco, o melhor hot dog da região. Espero que volte logo aí, Alexandre, ao normal, todas as comemorações, para que você possa voltar a realizar esse trabalho, que é uma delícia, churrasco e hot dog do Alexandre, gente. Então daqui a pouquinho eu volto com as internacionais, Bruno. Ok, Jonathan, muito obrigado pela sua participação, viu? Então, pessoal, vamos dar continuidade aqui. Em Minas Gerais, mais um voo com deportados chega ao aeroporto de Confins nessa sexta-feira, nessa tarde aqui, ó. Cerca de 700 pessoas que viviam de maneira irregular nos Estados Unidos já desembarcaram na região metropolitana de Belo Horizonte desde outubro aí de 2019, ou seja, né? Tava tudo legal lá, o Trump fez todo mundo voltar para casa, vai todo mundo voltar para casa, porque lá nos Estados Unidos também estão vivendo em pandemia, e as pessoas vão ter que se resguardar, vai ter que ficar em casa e vai acontecer toda aquela coisa que está acontecendo aqui no Brasil. Então, quem está tudo ilegal lá, ele vai mandar todo mundo voltar, pessoal. No Espírito Santo, bares e restaurantes de Vitória ganham na justiça o direito de funcionar durante a quarentena. Estabelecimentos poderão ficar abertos até às 16 horas da tarde e cumprirão o decreto do governo estadual. Na capital, a atividade havia sido restrita a serviços aí de entrega, né? Então, ainda tem mais casos ainda que estão voltando. Mas, pessoal, antes da gente dar continuidade, gostaria de ver aí mais um patrocinador oficial aqui da Cidade Ativa Online, que é a RB Marketing Político. Planejamento e estratégia de campanha eleitoral. Construção de rede de aliados. Mapeamento de problemas municipais. Pesquisa eleitoral. Oratória. E perfis de redes sociais. Quer saber mais sobre a RB Marketing Político? Entre em contato conosco aí pelo 11 99903 8834. Tá aí, pessoal. E o Alexandre continua aqui. Muito obrigado pelo carinho a todos. Graças a Deus, logo, logo eu volto. Com fé em Deus. Com certeza, Alexandre. Você vai voltar. Esperamos. A gente aqui também vai voltar com as nossas programações normalmente, né? Hoje teria o Mulher Extraordinária, mas a gente também aqui está de quarentena. A gente cancelou, o Roberto cancelou. E a gente só está aqui, eu e a diretora e o Jonathan lá em Araraquara. Mas assim que passar, a gente vai voltar aqui às nossas programações normalmente, viu? Muito obrigado pela sua participação e que você esteja muito bem aí em Araraquara, você e sua família, viu? E acabando de chegar informações aqui, pessoal, que a prefeitura entra em quarentena após morte de prefeito lá no Piauí. No Piauí, acabou de chegar informações aqui. O vice-prefeito de São João do Divino, Francisco de Assis,
confirmou nessa manhã aqui na Cidade Verde, em que toda a equipe e a sede da prefeitura ficarão em quarentena após a morte do prefeito Antônio Nonato Lima. Ele que estava aí com suspeito, tá, pessoal? Suspeita aí com o coronavírus. Então, é essa informação aqui que acabou de chegar, tá bom, pessoal? Então, essas informações aqui. Continuando aqui, no Rio Grande do Sul, caminhoneiros recebem kits de higiene, refeição e orientação sobre o coronavírus. Os profissionais foram orientados também sobre como higienizar os caminhões. A ação aconteceu em rodovias aí pelo Brasil, né? Então, é um momento aí de união, é um momento aí de solidariedade a todos, né? Todos os brasileiros aí. Na cidade de Santa Catarina registram carreata para pedir a volta ao trabalho em meio à pandemia do coronavírus. A Organização Mundial da Saúde diz que a única forma de combater a doença é o isolamento social. Os atos ocorreram em Blumenau e Balneário Camboriú. Isso. É em Santa Catarina, pessoal. Então, muitos lugares aí as pessoas já não estão aguentando mais, né, ficar em casa. Os autônomos estão sofrendo, os caminhoneiros estão sofrendo, muitas pessoas estão sofrendo aí devido a essa quarentena, né? Comerciantes fazem carreata e pedem reabertura de empresas em Goiás. Então, muitos lugares aí estão fazendo, né, como vocês podem ver, ó, muitos lugares aí estão fazendo aí manifestação, está fazendo carreata para que volte logo, né? Porque as coisas começam a faltar, né, pessoal? Começa a faltar aí, né? Por mais que fique aí um tempo sem... a gente consegue ficar um tempo, né? Mas tem gente que é baixa renda, comerciantes não consegue ficar muito tempo, não. Então, é muito complicado, né? É delicado. Essa é a palavra, né? Delicado. Aí o Alexandre continua aqui. Muito obrigado, Bruno, pelo carinho e a todos aí. Nós que agradecemos, viu, Alexandre? Muito obrigado aí, vocês aí e a todos aí de Araraquara. Continuando aqui, pessoal. Uma campanha de combate ao coronavírus está sendo realizada para caminhoneiros em Sergipe, a partir aí dessa sexta-feira, com diversos pontos de atendimento e distribuição de produtos de higiene, alimentação e orientação de saúde. Então, vários lugares aí estão fazendo aí a manifestação, estão fazendo aí em prol dos caminhoneiros, né? Que o Brasil sabe que é movido a caminhoneiro. Se os caminhoneiros parar, o Brasil para e todo mundo morre de fome. Essa é a realidade, né? Curto e grosso aqui. Mas antes de continuar, gostaria de ver o que o Jonathan trouxe para nós aí de mais informações aí da região e do mundo também. Bom, estamos de volta aqui. Bruno estava falando das carreatas. Eu estava vendo nas redes sociais de alguns amigos nossos aí de Salto e região que em Indaiatuba está tendo carreata dos comerciantes. Hoje teve. Parece que amanhã em Itu e mais algumas outras cidades da região, vários comerciantes estão se mobilizando nas redes sociais e combinando essas carreatas e pedindo aí a volta dos comércios. E eu repito que não sei se é uma boa já tão cedo voltar aos comerciantes. Eu sei que vai ser difícil para todo mundo. O governo está liberando algumas verbas, principalmente para essas pessoas. Aí acho que, se eu não me engano, a partir do dia 2 ou 4 de abril, já tem uma verba que algumas pessoas que se encaixarem vão poder solicitar aí um auxílio emergência para poder segurar um pouco mais as pontas em casa. E mais para frente, aqui no final das notícias, eu vou explicar um pouquinho melhor como funcionam essas medidas, porque tudo que a gente for fazendo agora só vai se refletir daqui 2 semanas, sendo aí que o tempo de incubamento do coronavírus é de aproximadamente até 14 dias. Então, todo cuidado é pouco. Eu sei que está difícil para todo mundo conseguir segurar, porém, esse tipo de aglomeração não sei se vai aumentar ou se vai conseguir resolver alguma coisa, porque se a maior parte da população está acatando ao fique em casa, não sei se adiantaria muito os comércios abrirem, porque se o consumidor está ficando em casa, o comércio abre, mas o consumidor não vai até ele, né? Então, não sei até quando isso seria realmente viável, porque tem que lembrar também que o comércio aberto, sem ninguém entrando para consumir, ele gasta mais do que parado,
Porque além de você já continuar pagando os funcionários, você vai ter que pagar a luz, tem que pagar a água, tem que pagar telefone, tem que pagar tudo que vai aumentando com as portas abertas. Então eu creio que se continuarem essas passeatas, pode ser que seja aí negociado um meio termo para tentar, nem que seja amenizar um pouco, até o pessoal poder ter acesso a essas medidas auxiliares de emergência do coronavírus. Ô Jonathan, e a Renata Valentim está nos acompanhando aqui também. Um beijão para a Renata e para toda a família. A Renata já compartilha aí para as informações chegarem a todos os seus amigos, todos os seus familiares, para que junto com essa informação possamos ajudar aí muitas mais pessoas, tá bom? Bom, vamos lá para algumas notícias internacionais. Vamos entender um pouquinho como que está a situação lá na Itália. No começo do programa aí foi colocado um mapa em tempo real de como está sendo o avanço desde o começo do surto até agora dessa pandemia do coronavírus, do Covid-19. E na Itália, o número de mortes por causa do Covid-19, a doença causada pelo coronavírus, aumentou 919 casos, disse a Agência de Proteção Civil apenas hoje, nas últimas 24 horas. Até agora, 9.143 pessoas morreram por conta da epidemia no país. É o recorde para um único dia. Antes havia sido no dia 21 de março, quando 793 pessoas haviam morrido. No entanto, 50 delas não são referentes à morte de quinta-feira, na região do Piemonte, que foram contabilizadas hoje, né? Hoje de manhã. A região mais atingida é a da Lombardia, onde fica a cidade de Milão. Lá houve 5.402 mortes. No dia 22 de março, durante uma entrevista, o prefeito de Milão, Giuseppe Sala, afirmou que errou ao divulgar no fim de fevereiro um vídeo que dizia que a cidade não pode parar. Muitos se referem àquele vídeo que circulava com o título Milão não para. Era 27 de fevereiro, o vídeo estava explodindo nas redes e todos divulgavam, inclusive o Giuseppe, né? Certo ou errado? Provavelmente errado, ele afirmou no domingo, nesse domingo dia 22. Os números mais recentes da pandemia no país são 8.215 mortes e cerca de 80.589 infectados. O balanço até ontem foi de 712 mortes nas 24 horas anteriores e de ontem para hoje 919 em todo o país. Não atingimos o pico e não passamos dele, disse aí o Bruçaferro. Ele disse que há, no entanto, sinais de uma desaceleração no número de pessoas que estão ficando infectadas, o que sugere que o pico não está longe. Depois disso, os novos casos vão entrar em uma tendência visível de queda. O nosso comportamento vai influenciar em quão íngreme vai ser a queda quando ela começar, afirmou ele em uma referência de aderência dos italianos às restrições ao movimento impostas pelo governo. Nos últimos dias, os números foram os seguintes. No dia 23 de março, foram registradas 602 mortes. Daí até o dia 24 foram 743. Do dia 24 para o 25, mais 683 mortes. E nas próximas 24 horas, no dia 26 de março, 712. E do dia 26 para o dia 27, que foi hoje, foram contabilizadas 919 mortes a mais. Então o número tem crescido bastante, o que indica que a Itália aí pode estar chegando ao seu pico de infestação na onda, no gráfico aí que a gente tem visto em tantos sites, em tantas pesquisas desses países que já sofreram bastante com a pandemia. Aí, desculpa, Jonathan, de continuar, eu não sei se você vai falar ainda, mas eu vi um vídeo aí do Papa lá no Vaticano, lá sozinho, lá fazendo a missa, não sei de que está fazendo a reza lá, sendo lá no Vaticano, que era um lugar visitado aí pelo mundo todo, né? Sim, com essa quarentena, ele acabou realizando a missa aí sozinho. Vê lá o Vaticano vazio. Sim, lá. Vazio, mas mesmo assim, como uma liderança, talvez uma das mais importantes no mundo, né, que é o Papa, ele tem o dever de estar ali orando, rogando pelas pessoas, informando e tudo mais,
porque com certeza traz um pouco mais de tranquilidade essas atitudes dos grandes líderes de acalmar a população, de acalmar os seus fiéis, porque o pânico não vai gerar nada positivo, a histeria não vai gerar nada positivo, as decisões devem ser tomadas em cabeça o mais fria possível, para que não cometamos erros por ansiedade e por afobação. Então, repito, o melhor jeito é realmente se informar para não cair aí em acabar fazendo algum erro ou achar que está de coronavírus com alguns sintomas parecidos e não buscar um pré-diagnóstico antes de ir direto ao hospital, alguma coisa que pode gerar riscos para você e para as pessoas que vão estar em contato com você também. E na Espanha, que já é o segundo país da Europa mais atingido pela pandemia, lá foram vistas aí nas últimas 24 horas 769 mortes. Ao todo já são 4.858 mortes somente na Espanha. Então a Espanha aí que vem em segundo lugar logo depois da Itália em número de vítimas dessa pandemia. E lá no Reino Unido, o primeiro-ministro Boris Johnson, de 55 anos, está infectado com o coronavírus. De acordo com uma nota do governo, divulgada nesta sexta-feira, o político conservador teve sintomas leves e vai se isolar. Matt Hancock, o ministro da Saúde, também está com Covid-19. De acordo com o comunicado do governo britânico, ele vai continuar a liderar os esforços contra a epidemia. Segundo o porta-voz do governo, os sintomas apareceram na quinta-feira, ou seja, ontem, um dia após Johnson ter ido ao parlamento do país para uma sessão de perguntas e respostas. A mídia britânica afirma que outros ministros poderão se isolar por terem tido contato com o Johnson. Então, provavelmente, ou ele já estava infectado e começou a manifestar os sintomas, ou pode ter adquirido aí também nessas coletivas. Mas realmente, como eu repito, os grandes líderes que têm que estar sempre aí dando a cara na TV, trazendo comunicados, fazendo aí seus pronunciamentos, estão mais suscetíveis por estar se expondo a poder pegar aí o coronavírus. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quinta-feira que seu governo está preparando novas diretrizes para o coronavírus, as quais irão caracterizar os condados dos Estados Unidos como de alto risco, médio risco ou de baixo risco. Em uma carta aos governadores norte-americanos, Trump disse que líderes estaduais e locais podem usar as diretrizes para determinar o distanciamento social e outras medidas de mitigação ao coronavírus. As diretrizes terão como objetivo ajudar a classificar os municípios com relação aos riscos contínuos causados pelo coronavírus. Então, o Trump aí que estava bem flexível quanto à paralisação, à quarentena, ao isolamento social, ele conseguiu achar aí um jeito, uma medida cautelar um pouco diferente dos outros países, que ele vai fazer o quê? Ele vai classificar os condados, os estados, de acordo com um grau de periculosidade, né? Os que tiverem mais infectados vão ser mais isolados e os que tiverem menos perigo vão ser menos isolados. Dessa maneira aí, ele provavelmente vai conseguir conter um pouco aí do avanço do coronavírus. Tem uma mensagem aqui, Bruno, Carol Souza, é isso? Boa noite. Boa noite, Carol. Boa noite para você, para toda a família. Continua acompanhando a gente aí. Compartilha para a galera ter essas informações até a casa delas, que é muito importante a conscientização e informação de todos nesse momento de crise. Vamos lá, Bruno, vamos falar de Nova York. A gente estava conversando mais cedo pelo WhatsApp aí sobre Nova York, então vamos ver como é que está a situação lá em Nova York. Os hospitais de Nova York ficarão sobrecarregados em quase qualquer situação realista durante a pandemia de coronavírus, e as autoridades estão aumentando a capacidade em todos os locais possíveis para atender à demanda crescente, disse o governador Andrew Cuomo nesta quinta-feira. A necessidade de leitos e ventiladores pulmonares é particularmente aguda, disse ele, uma vez que o estado mais atingido pelo coronavírus nos Estados Unidos relatou mais de 100 mortes e 6.448 casos
entre a quarta-feira e a quinta, elevando seu total de mortes para 385 e o número de casos para 37.258. E como ainda teremos uma quantidade grande de pessoas em ventiladores durante um período de tempo longo, os especialistas acreditam que o número de mortes continuará a aumentar, disse o Como em uma coletiva de imprensa. Só na cidade de Nova York surgiram 3.537 casos novos no último dia, elevando o total a 21.393. O governador se tornou uma voz de destaque na nação durante a pandemia de coronavírus, já que o estado responde por cerca de 1/3 do total nacional de óbitos e metade do número de casos conhecido. Como disse que a meta é elevar a quantidade atual de 53 mil leitos disponíveis para 140 mil e que as autoridades estão sondando novos locais para construir instalações temporárias e diz que o objetivo deles é ter mais de 1.000 instalações de sobrecarga em cada um dos distritos dos condados no sul do estado. Além disso, o estado autorizou dividir os ventiladores para que uma máquina possa atender 2 pacientes e está estudando converter máquinas de anestesia em ventiladores. Então essas são algumas medidas tomadas pelo Como lá em Nova York. E já eu volto com mais uma notícia ou outra aqui das internacionais. Bruno, continua aí que já eu estou de volta. Ok, muito obrigado. Tá vendo aí, pessoal? É mundial, né? É mundial, não tem jeito aí. Afetou o Brasil todo aí, começou na China e afetou o mundo todo, né? E acabou vindo, infelizmente, aí vindo para o nosso querido Brasil, né? Mas acho que é um momento de não criar pânico, é um momento aí de resguardo, é um momento aí de solidariedade, é um momento de compreensão, né? Sabendo que muita gente mandando mensagem assim, ô Bruno, eu não aguento mais ficar em casa, não sei o que que eu faço, tal, depois não sei o que, falar, depois eu falo pro Jonathan aí, ele é bom aí de dar dicas aí para vocês aí fazer alguma coisa em casa, tá? Mas sabemos que tem muita gente sofrendo também, os trabalhadores autônomos, os caminhoneiros, os comerciantes, né? Porque ninguém tem, não tem 13º, não tem férias, não tem um dinheiro guardado, não tem um capital de giro. Então, é muito preocupante mesmo. Então, acho que não é um momento de paciência e também não adianta se revoltar também com os outros que não vai resolver, né? Não vai resolver. Então, é essa aqui a situação. Sobe para 28 o número de casos confirmados de coronavírus no Rio Grande do Norte. O balanço da CESAP foi divulgado na tarde dessa sexta-feira. Então, 28 casos confirmados do coronavírus em Rio Grande do Norte, como vocês podem ver aí. Pessoal, mas antes de dar continuidade aqui, tem muitas informações chegando aqui. Vamos ver mais um patrocinador oficial aqui da cidade de Tivolani, que é a Delco Arts. Pessoal, Delco Arts já chegou no mercado aí e já está no Brasil todo. Então, você quer fazer seu cartão de visita, seu banner, você quer fazer seus panfletos, ela tem o melhor preço e o melhor material, o melhor serviço, Delco Arts. Continuando aqui, prefeitos e secretários e servidores comissionados têm corte de salário em Olinda e Ipojuca por causa aí da pandemia. Em Olinda, aí, redução de vencimentos é de 10% e atinge vários cargos de alta e médio escalões. Em Ipojuca, prefeita cortou cerca de 30% dos próprios rendimentos. Tá aí, né? É o mínimo, né? É o mínimo que se deve fazer aí para ajudar a população, né? A gente elege aí os prefeitos, elege os vereadores, os políticos para nos ajudar, né, e administrar aí o dinheiro público.
Comerciantes fazem carreata e pedem reabertura de lojas em Boa Vista. Boa Vista, né? Porque chega uma hora, né, que as coisas começam a acabar, né? A geladeira aí começa a ficar vazia, os armários também e tal. Então é uma coisa aí para se pensar, né? Então muita gente aí já não está conseguindo aí conter, né? Ter as coisas dentro de casa, né? Tem gente que guardou mais, né? Então, mas também não é o momento aí de um agredir o outro, né? Fazer a manifestação, mas também não agredir o outro também. Com mais 3 pacientes em Belém, aumenta para 16 casos confirmados de coronavírus no Pará. Novos casos são de um homem de 42 anos com histórico de viagem para o Rio de Janeiro. Uma mulher de 43 anos que teve contato com um viajante que visitou o Rio Grande do Sul. E um homem de 44 anos que esteve em São Paulo, né? Então, vai outro ali, vai no estado ali, pega outro ali, então acaba ainda se expandindo, né? Então, são dados aqui chegando aqui no momento, pessoal. No Amazonas, terá mais de 60 mil testes rápidos para a Covid-19. Números ainda será insuficiente, aponta aí o governo. A medida ocorreu após o aumento do número de casos confirmados aí da doença no estado. Então, cada estado, cada prefeitura está tomando aí as devidas providências. Então, esses dados aqui chegando até o momento. Então, diretora, por favor, coloca o Jonathan aí e vamos ver o restante aí das informações que temos até agora. Eu estava acompanhando aqui, Bruno, assistindo enquanto você falava as suas notícias, falando aí de tanta carreata. Aí eu me lembrei de uma medida provisória que foi aprovada, que foi permitido aos comerciantes, aos empregadores, cortar pela metade o salário dos empregados, não é isso mesmo? Uma medida provisória que ele cortou pela metade. Eu queria deixar no ar aqui uma pergunta: por que não cortamos pela metade o salário de todos os governantes, os prefeitos, os vereadores, eles que não recebem pouco e recebem inclusive o dinheiro da população? Tenho certeza que com metade do salário de todos eles ainda conseguem sobreviver aí um bom tempo, se não viver pro resto da vida, porque não são números baixos, eles recebem bem e a gente não ouve falar de que ninguém está... É um ou outro caso, né, de alguns políticos, um ou outro vereador, um ou outro prefeito, que diz que vai doar cerca da sua renda, porém eu acho que isso devia ser uma medida adotada por todos, né? Sei lá, recebeu acima de tantos R$1.000, poderia doar uma porcentagem para esses fundos aí, principalmente para os fundos de saúde e para os autônomos e microempresários, microempreendedores e esses comerciantes que precisam tanto da venda diária em seus comércios para poder levar comida para a despensa, para casa, né? Para aquelas crianças que vão para a escola só para poder comer. A gente sabe que isso aí é uma realidade para muitos brasileiros, muitas crianças, e agora com todas as escolas fechadas, fica ainda mais difícil. Imagina como não fica a cabeça de um pai de família, de uma mãe de família, que depende do seu comércio aberto para poder levar comida para dentro de casa e quando chega em casa, levanta de manhã, olha para a cara do filho e não tem o que dar para eles comerem. Por quê? Então vou deixar aí a pergunta, né, no ar: por que eles não tiram do salário exorbitante deles, que cada vez vem aumentando mais, para poder ajudar a população nesse momento difícil, ao invés de um ficar criticando o outro, um ficar alfinetando o outro? Não é hora de ficar tendo discussão política, econômica, saúde, é hora da gente se unir para poder virar o jogo, né, para a gente poder vencer essa pandemia, ou pelo menos minimizar ao máximo os danos causados por ela. Então tem alguns dados aqui que vai talvez esclarecer algumas coisas das pessoas que não estão entendendo do porquê que se deve ficar em casa. Não há país que tenha conseguido combater o novo coronavírus sem medidas drásticas e distanciamento social. Na Itália, quem dizia há um mês atrás que a economia não pode parar, que dava para combater o coronavírus sem ser tão radical, está hoje chocado com as pilhas de cadáveres e os colapsos dos hospitais. O mesmo vale para a China, Espanha ou França, que são países que já vêm sofrendo há algum tempo e têm aí sido
os epicentros da pandemia no mundo, depois da China, que já está praticamente normalizada, né? O governo precisa cuidar de quem ficará sem trabalho nesse período e de garantir crédito farto para evitar uma quebradeira generalizada. Mas negar a realidade científica não resolve nenhum dos dois problemas, nem a propagação do vírus, nem o seu impacto econômico. E a realidade científica, tristemente, é cristalina. O crescimento das infecções é exponencial. O número de infectados no Brasil tem dobrado num período estimado de quase 3 dias, aí 2,7 dias. Isso significa que em 10 dias teremos quase 30 mil casos confirmados. O número real será obviamente maior em virtude da limitação dos testes e dos casos sem sintomas. Serão até lá perto de 800 mortos. Dali a apenas 3 dias, quase 2 mil. E de hoje a pouco mais de 2 semanas, aproximadamente 5 mil mortes. Dado que o novo coronavírus tem um período longo de incubação de até 14 dias, quase todas essas mortes resultarão de contágios que já aconteceram. Mesmo que todos os doentes venham a receber nas próximas semanas o melhor tratamento possível, são uma realidade estatística incontornável. O que fizermos a partir de hoje só começará a surtir qualquer efeito depois de 2 semanas, ou seja, quando passar esse período longo de incubação de até 14 dias. Então, a exemplo do que aconteceu nos países lá fora, que tentaram não dar ouvidos, não dar a devida importância para o vírus, eles estão hoje aí se arrependendo com a quantidade de mortes que estão acontecendo e também com o estado de colapso de todos os hospitais. Então, a gente sabe que é uma coisa que não tem como a gente prevenir completamente, mas tem como a gente achatar ao máximo aí a evolução desse gráfico para que a gente não tenha um pico de infestação muito grande, porque se houver o colapso dos hospitais, a gente não vai ter condições de dar conta de internar e de tratar tantos casos confirmados. No Brasil ainda vai ser um pouco pior, porque a nossa população é muito maior, são mais de 200 milhões de habitantes, então a gente tende a ter assim, impactos maiores que nos outros países por a nossa população ser muito maior. Então, essas são as principais importâncias do porquê manter pelo menos mais esses dias até o dia 5, até o dia 7 de abril. Quem conseguir, fique em casa. Vamos evitar mesmo essas aglomerações. Se tiver qualquer tipo de sintoma parecido com o coronavírus, vamos se informar. Eu passei alguns números aqui que vocês podem ligar. Na cidade de vocês também é só se informar que todos os municípios praticamente já têm um número informativo. Tem também o número do WhatsApp que eu passei daquele robô, o Cheque Corona, para vocês poderem já tirar algumas dúvidas de um pré-atendimento para descongestionar as linhas. Não adianta ligar para o SAMU, tá, gente? O SAMU é uma unidade para emergências, para principalmente acidentes e casos gravíssimos. Então, você ficar ligando lá para tirar dúvidas sobre o coronavírus só vai atrapalhar, como eu disse aqui um pouco antes. O resto das coisas não para de acontecer. Continua tendo acidente, os outros tipos de doenças, outros tipos de gripe, vírus, acidentes mesmo, os caseiros nas estradas continuam acontecendo. Então, além de tudo isso que já sobrecarrega os hospitais, a gente está lidando com essa pandemia, o que faz com que sobrecarregue todo o sistema de saúde do país inteiro. Então, o que a gente puder fazer para ajudar a nós em casa, ao próximo e aos sistemas de saúde que estão próximos da gente, melhor será para a gente conseguir sair com o menor dano possível dessa pandemia e o quanto antes normalizar a situação para os comerciantes e todas as outras atividades. Então essas foram aqui as notícias internacionais. Eu quero desejar a todos aí um ótimo final de semana. Amanhã a gente estará aqui de novo às 19 horas.
Uma ótima noite a todos, uma ótima noite para vocês aí em Salto, para toda a equipe da Cidade Ativa Online nos outros estúdios também, para os nossos apresentadores que estão em quarentena, para todos os grupos que a gente já tem confirmado de apresentações aqui, tanto no Talento Gospel quanto no Melhor do Sábado, que vocês possam aí cumprir essa quarentena direitinho, que assim que a situação normalizar, nós voltaremos também com as nossas programações, nos seus devidos horários, com os nossos apresentadores e nossos convidados. Uma ótima noite a todos, tenham também um ótimo final de semana e até amanhã. Valeu, mano. Muito obrigado aí pela sua participação e amanhã estamos de volta. E um abraço para todos aí de Araraquara. É isso aí, pessoal. O Jonathan trouxe aí informações do mundo. Ele está sempre aí antenado o que está acontecendo aí na região de Araraquara, na região de Ribeirão Preto e o que está acontecendo no mundo também. Então, pensou aí o que está acontecendo no mundo aí, ele está aí de prontidão para esclarecer todas as dúvidas e o que está acontecendo aí no mundo todo. Diretora, por favor, se tiver aquele gráfico preparado aí, coloca na tela para a gente acompanhar e mostrar aí para os nossos internautas. Aí, pessoal, vamos ver se são dados aí atualizados e todo dia, quando a gente estiver aqui ao vivo, a gente vai mostrar para vocês esses dados. Esses dados não é só do Brasil, esse dado é mundial, como você pode ver aí. Em vermelho são os dados confirmados do coronavírus, quem se contaminou com o coronavírus, e de preto aí são números de mortos e em verde aí são números de curados aí que conseguiu se recuperar aí do coronavírus. Então, ao vivo esses dados são atualizados, né? Com certeza acho que amanhã já deve mudar também, mas a gente sempre está mandando aqui dados atualizados, acaba atualizando aí às meia-noite dados atualizados. Então amanhã já deve ter mudado. Então até agora aí temos 515.041 casos confirmados do coronavírus. Número de mortos 23.338 e casos curados são 120.521 casos curados aí do coronavírus. Então é essa realidade que a gente vivemos hoje. Isso é no mundo todo, esses dados aí que a Cidade Ativa Online aí está trazendo informações, os informativos para vocês. Então realmente aí a gente não queria dar essa notícia, mas infelizmente é o que está acontecendo no mundo. É muito triste, né? Vendo as pessoas morrendo dessa forma, né? Então, e pessoas passando também necessidade devido a esse vírus aí, né? Mas sempre quando eu falo aqui, com fé em Deus, com paciência, com solidariedade, é um momento aí que a gente vai conseguir, né? A gente fazendo a nossa parte e o governo também fazendo a sua parte, com certeza a gente vai superar. Como a gente superou aí a gripe suína, superamos aí o H1N1, não lembro mais ou menos como que e outras doenças que teve aí na época aí, a gente vai conseguir superar com certeza, né? Com fé em Deus. Então, é isso aí, pessoal. Gostaria de agradecer toda a presença de todos os amigos internautas que sempre nos acompanham. Amanhã, às 14 horas, terá a reprise do Melhor de Sábado e às 19 horas estaremos ao vivo trazendo aí um balanço, trazendo um boletim informativo aí, a situação da saúde do Brasil e do mundo e com dados atualizados também. Aqui você fica sabendo de tudo. As nossas lives vai ser sempre aí no grupo da Cidade Ativa Online. Qualquer dúvida, a gente souber responder, a gente vai responder ao vivo aqui para vocês, tá bom? Muito obrigado a todos, fique com Deus e até a próxima.